Você aqui do YouTube, por favor, se inscreva. Se inscreva porque este canal é um canal abençoado. Sim, por favor, aqui embaixo se inscreva e participe desta bênção que é o canal Semeando Unção. Estamos na leitura do livro de Atos e vamos ler capítulo 5, em princípio do versículo 1 ao versículo 11. Vamos comigo aqui, por favor? Vamos lá. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com a parte do valor, e a sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuía, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso ao coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobrindo-no, carregando-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: dize-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por esta quantia. Então Pedro lhe disse: por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele, expirou. Então os mais novos entraram, achando-na morta, e levando-a para fora, sepultaram no lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram estas coisas. Veja, ou se entenda, a você que está aqui no YouTube, do primeiro capítulo ao teu capítulo 5 de Atos, está falando da igreja. Só que no capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 11, está falando de um acontecimento mediante a igreja, os apóstolos e os seus seguidores. Aqui temos 2 seguidores, um homem e sua esposa, um casal, e eles tentaram o Espírito do Senhor. E qual foi o erro deles? Qual foi o erro desse casal? Conforme Provérbios capítulo 14, versículo 27, Provérbios disse: o temor do Senhor é o princípio do saber e livra-te da morte. Veja que em Provérbios está escrito desta maneira, que o temor do Senhor nos livra da morte. O temor do Senhor nos livra da morte. Mas qual é a morte? Esta morte, a morte física e a morte espiritual. Porque uma vez que você coloca Deus à prova, você está colocando o Espírito de Deus a se sujeitar à carne humana. Por isso que o temor do Senhor é o princípio do saber. E hoje, principalmente aqui no Brasil, principalmente nesse país, as religiões ensinam você a provar Deus. Eles ensinam dessa maneira: olha, se você vender a casa e dar para a igreja, você estará provando Deus. E Deus manda você provar Ele. Talvez Deus, Ele quer te dar 10 casas. Se você não dá uma, Ele não vai te dar as outras 9. Então, você tem que provar o Senhor. A religião ensina isso. A religião ensina você
provar Deus com 10% do seu valor financeiro que você ganha no seu trabalho. A palavra de Deus diz para você temer a Deus. Provérbios 14, 27. A religião ensina você a colocar Deus na parede, na prova. Aqui em Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 11, ensina que você tem que amar a Deus, respeitar a Deus. Amar significa respeitar. Respeitar significa ter temor. Aqui em capítulo 5, versículo do 1 ao 11, traz a existência uma verdade. E a Bíblia diz: conheceis a verdade vos libertarás. Aqui em capítulo 5, versículo do 1 ao 11, dá um exemplo do que você tem que ser. Você tem que ser uma pessoa que ama a Deus, que teme a Deus, que respeita a Deus. E jamais em seu coração você pode colocar, jamais em seu coração você deve ou irá colocar que você, ser humano, sujeito à morte, porque ao homem cabe morrer uma só vez, e depois disso é o juízo. Você, nascido de mulher e de homem, você nascido neste planeta, você não tem a capacidade e nunca terá de provar a Deus. Você tem é dado aos seres humanos a capacidade de conhecer a verdade. Uma vez que conhecemos a verdade, aí, meu irmão, a liberdade vem, porque a verdade liberta. E hoje, ao capítulo 5, do versículo do 1 ao 11, traz uma verdade para você. A religião ensina uma coisa, a palavra de Deus ensina a verdade. Vamos prosseguir na leitura do capítulo 5. Vamos para o versículo 11. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e ele permanecia juntos no pórtico de Salomão. E, embora o povo os admirasse, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a ele. Cada vez mais engravava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, ao ponto de doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos, em macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos a sombra se projetasse sobre alguns deles. Também da cidade ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito, impondo, e todos eram curados. Prosseguindo aí. Agora do versículo, vamos dar uma paradinha aqui, do versículo 11 e do 12 até o 16, do 12 até o 16, veja que aqui mostra o poder do Espírito Santo. E os religiosos, principalmente nesse país a gente se vê de tudo. Os religiosos, eu falo por experiência, tá? Eu já vi de tudo neste mundo. Eu não me assombro mais com nada. Eu não tenho medo mais de nada, porque eu já vi de tudo. Já vi de tudo. De tudo eu já presenciei e já vivi. Aqui no capítulo, no versículo 12 ao 16, mostra que os homens saíam de Samaria, da região ali, Galiléia, aquela região toda ali, e ia todos para Jerusalém. Porque em Jerusalém estavam reunidos e estavam os apóstolos, colocando eles doentes nas estradas, para ver se a sombra de Pedro passava e cobria aquelas criaturas humanas que estavam ali, precisando de uma necessidade. Só que se você prestar bem atenção, os próprios apóstolos e discípulos ensinavam que tudo era feito, tudo quem realizava e tudo quem fazia era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Os apóstolos sempre ensinaram isso. Conforme está escrito, meus queridos irmãos, está escrito em João, capítulo 16, versículo 7. Olha o que está escrito em João, capítulo 16, versículo 7.
eu vou para o Pai. Se eu for para o Pai, eu vou enviar o Consolador. Chegando o Consolador aqui, ele convencerá o homem do seu pecado, do juízo e da justiça. João 16, capítulo 7, 8, 9. Veja que os discípulos ensinavam isso. Olha, você foi curado, mas foi o Espírito Santo que te curou, foi o Espírito de Deus. Hoje na religião, principalmente nesse país, esse país é o país de doido, só pode ser. Principalmente aqui nesse país, você vê de tudo. Esse dia eu fui num evento, o cara falou, vou soprar o Espírito Santo em você. É de umas palhaçadas inacreditável. Eu vou passar o meu paletó e o Espírito Santo vai descer em você. É de uma heresia enorme. Mas aqui em Atos capítulo 5, versículo 12 ao 16, mostra que o Espírito Santo, na sua mansidão, operava sinais e prodígios através do seu poder, não através de forças humanas, nem falcatruas, nem heresias. Então, se você que está me assistindo agora, você quer ser uma pessoa de Deus, lembra que o Espírito Santo é ele que te convence de toda a verdade. Veja que, ouça que do versículo 1 até o versículo 11, Pedro falou, não mentiste a mim, mas mentiste ao Espírito Santo. Não colocasse à prova eu, Pedro, mas colocasse à prova o Espírito Santo. Aqui em versículo 12 ao 16 é a mesma coisa. É a mesma coisa. O Espírito Santo é que faz a obra. O Espírito Santo é que traz a verdade. Não os homens. E hoje 99,9% de seguidores de religião, seguidores da Bíblia, dá ouvido às suas religiões, mas não o Espírito de Deus. Por isso que não são libertos, são escravos de religiões, são escravos de pregadores, apóstolos, bispos, diáconos, presbíteros, pastores. Eles são escravos dessas criaturas, mas não são libertos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque não dá a voz ao Espírito Santo. Vamos prosseguir na leitura? No versículo 17 agora, vamos lá. Então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomado de inveja, prenderam os apóstolos e os cancelaram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas dos cárceres e, tirando-o para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo toda a palavra desta vida. Depois que ouviram isto, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocando o sinédrio com todos os líderes religiosos e israelitas, e enviaram guardas ao cárcere para trazê-lo. Os guardas foram até lá, mas não encontraram na prisão. Então voltaram, anunciando-lhe isto, dizendo: encontramos o cárcere trancado com toda a segurança e as sentinelas em pé junto às portas, mas quando as abrimos não encontramos ninguém. E quando o capitão dos guardas do templo e os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram perplexos por causa deles e pelo que teria acontecido. Então chegou alguém e lhe avisou: os homens que pusessem na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e trouxe sem violência, pois temia que ser apredejado pelo povo. E depois de trazê-lo, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote o interrogou, dizendo:
Não vos ordenamos expressamente que não ensinasse neste nome, mas enchesse Jerusalém deste vossos ensinos, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que os homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou Jesus, a quem vos mataste, pendurando-no no madeiro. Sim, Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para que conceda a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. E a nós somos testemunha dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queria matá-los. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. E prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estai para fazer a estes homens. Porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém. A ele se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que obedeciam foram despensos e reduziu a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, e desencaminhou muitos que o seguiam, mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispensos. Agora vos digo: afastai-vos desse homem e deixai-os livre, pois se é projeto ou esta obra for de homens, se desfarás. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então concordaram com ele e, chamando os apóstolos, aplicaram-lhe chicotadas e ordenaram que não falasse em nome de Jesus. Então os soltaram. E eles retiraram-se diante do sinédrio, alegrando-se por ter sido julgado digno de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cansava de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Irmãos, amigos, do capítulo 16, do versículo 16 até o versículo 42 do livro de Atos, capítulo 5, traz uma verdade, irmão. Não tem para onde você fugir, não tem para onde você correr. Do versículo 16 ao versículo 42 do capítulo 5 de Atos, abre os seus olhos. Esses versículos abrem o seu entendimento. Para quê? Para quê? Para as religiões. Porque aqui, irmão, aqui em certa ocasião, os homens falam: vocês querem lançar o sangue de Jesus sobre nós. Mas lá em Mateus, quando Jesus estava sendo crucificado, eles mesmos falaram: caia sobre nós o sangue dele. A religião é isso. A religião obriga você a fazer alguma coisa. Quando você faz que dá errado, eles falam: não, eu não mandei você fazer isso não. Eles tiram o corpo fora. Eles tiram o corpo fora. Assim são com muitos pastores que deixaram as suas vidas para seguir as suas religiões, as suas igrejas. E depois de certos anos pregando, as suas religiões o expulsaram e disseram: se vire, você está fora. Como se fosse um mero ser humano, como um animal. Aqui em Atos capítulo 5, versículo do 16 ao 42, também mostra ao povo a respeito de dízimo. Porque a religião fala para você: traga o dízimo e a janela do céu será aberta. Aí a religião fala: se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Aí os seguidores da religião dão o dízimo
e continua pobres, continua necessitados, passando por dificuldade. E quando vai cobrar da religião, o que a religião fala? A religião fala: olha, você deu para quem? Você deu para mim ou foi para Deus? Aqui em Atos capítulo 5, dá essa verdade. Dá essa verdade. Porque a palavra de Deus, quando Pedro e os apóstolos falaram, o que importa mais? Obedecer a Deus ou a vocês? E muitos são no nosso país que obedecem às suas igrejas, obedecem às suas religiões e tornando-se inúteis para Deus. Por quê? Porque Deus fala no coração, olha, Deus fala através do Espírito Santo no coração das pessoas: olha, você tem que ir para a esquerda. A religião manda você ir para a direita. E aí você fica ali: peraí, a quem que eu vou obedecer? Eu vou obedecer a Deus que está falando no meu coração para eu ir para aqui, ou eu vou obedecer à religião que está mandando eu ir para cá? E muitos pelo mundo afora, principalmente no Brasil, têm se desviado do evangelho. Por quê? Porque obedeceram a seus líderes maliciosos, obedeceram a homens. Aqui, irmãos e amigos, aqui lembra do homem que instruiu Paulo, o homem que ensinou Paulo? Esse mesmo homem falou: olha, Gamaliel disse: libertar esses homens, deixar esses homens livres. Porque se a obra for de homens, eles vão cair, mas se for de Deus, vão prevalecer. A mesma coisa, queridos irmãos e amigos, é na religião. Porque a religião que te obriga a fazer, a religião que obriga você a não cortar cabelo, a vestir roupas, a fazer isso, a descer, a subir, a plantar, a colher, a religião que obriga você a fazer isso, jamais você verá a Deus. Por quê? Porque você é um religioso. Você pratica a vontade dos homens, mas você não faz a vontade de Deus. E os seres humanos que fazem a vontade dos homens e não a de Deus, jamais serão livres. Por quê? Porque a verdade liberta, irmãos. Eu vou lhe dar um exemplo do que a verdade liberta. Jesus, olha o que diz aqui. Jesus na cruz abriu os braços. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Jesus na cruz abriu os braços e disse: está consumado. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio, o meio e o fim. Eu sou tudo. Eu sou aquele que Deus enviou, o pão da vida. Por isso, está consumado. Abriu os braços ali. A religião quer fechar o braço de Jesus. Porque em Romanos capítulo 10, versículo 4, disse: Jesus Cristo é o cumprimento e o fim da lei. Ele é o fim da lei. Mas a religião quer colocar lei em você. A lei do dízimo que Jesus aboliu. A lei do véu que Jesus aboliu. A lei do sacrifício que Jesus aboliu. A lei do matar e destruir o próximo que Jesus aboliu. A lei de prática religiosa mediante as bruxarias, Jesus aboliu. Porque hoje, queridos irmãos, hoje nós vivemos Cristo. Nós vivemos aquele que abriu os braços numa cruz. E todo aquele que olhar para a cruz, como diz a palavra, veja o que ele disse: Moisés levantou a serpente no deserto. E eu, filho de Deus, diz Jesus, quando for levantado numa cruz, eu atrairei muitos para mim. Ele disse isso. Então, quando você é atraído por Jesus, aí você encontra a vida. Mas quando você é atraído pelas religiões, pela igreja, pelas facções, pelas religiões, porque existe igreja, facções, religiões, grupos, organizações, partidos, existe tudo isso. Mas quando você vem para Jesus, aí você encontra liberdade, porque está escrito:
entrarás e sairás e achará pastagem. Porque o crente que é de Jesus, ele é livre. Ele é livre. Porque está escrito em 1 João capítulo 4, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, provai os homens para ver se eles procedem de Deus. Mas você não faz isso. Por que você não faz isso? Porque, eu vou te dizer a verdade, você é um covarde. Você não prova o seu pastor, o seu apóstolo, o seu líder religioso, seja padre, presbítero, evangelista, você não prova ele porque você é um covarde. Porque o ser humano verdadeiro, ele coloca à prova o seu líder religioso para ver se ele realmente é de Deus. Mas não. A religião ensina você a provar Deus. A palavra de Deus, 1 João capítulo 4, ensina você a provar os homens. Provar os homens para ver se realmente eles procedem de Deus. Agora, sabe o que acontece, queridos irmãos? Aqui do YouTube, sabe o que acontece? Infelizmente, eu não quero que você venha a ser covarde. Me perdoa até no tom da palavra, na expressão da palavra. Eu quero que você venha a ser de Jesus, exclusivamente de Cristo. Por quê? Porque lá em João capítulo 13, versículo 27, quando Judas comeu o pão, Judas era um religioso, Judas era um seguidor, Judas fazia parte da igreja, mas quando Satanás entrou em Judas, ele virou um traidor da verdade, do evangelho, da vida. E aí? Como descobrir que o meu líder religioso tem um demônio dentro dele? Como descobrir que o meu líder religioso é uma pessoa que tem um demônio dentro? Olha, meu irmão, a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é lâmpada. E o que a palavra de Deus disse? Provai os homens para ver se eles procedem de Deus. Provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Na minha vida, eu já vi homens e mulheres servindo a Judas, pensando que estão servindo a Deus. Por quê? Porque o homem, a mulher, que neutraliza a palavra de Deus, que corrompe o evangelho, a palavra de Deus fala para você ir para Jesus, mas os homens falam para você ir para eles. Os homens querem você como escravo. Isso é satânico, isso é diabólico, isso é perturbador. Isso é perturbador. E quando você vê uma pessoa, um ser humano corrompendo, adulterando a mensagem do evangelho, saiba que ali há um espírito de engano, porque está escrito em Provérbios: ao fazer uma campanha, ao rodear a terra, tornai-vos filhos de Satanás 2 vezes. Veja que Cristo não quer isso. Cristo não quer você escravo de uma religião. Cristo quer você livre. A você acordar de manhã, na hora que você acordar, muitas pessoas trabalham à noite. A hora que você acordar e abrir os olhos e dizer: eu sou de Cristo, eu tenho o privilégio de ser de Cristo, eu tenho a honra de ser de Cristo, eu tenho o privilégio de ter sido lavado e remido pelo sangue de Cristo. Ouça, irmãos, a maioria dos pregadores do mundo, seja em qualquer país, em qualquer língua, nação, eles falam que ninguém vai ao inferno pelo pecado que cometem, mas sim por rejeitar Jesus, o Filho de Deus. Todos falam isso. Agora, por quê? Por quê? Porque é uma verdade. É uma verdade. E por que eles obrigam vocês a dar dízimo? Obrigam vocês a fazer campanha? Porque o espírito que entrou em Judas
não foi qualquer espírito do inferno, foi o próprio Satanás. E eu lhe pergunto, a quem você pertence? A cruz que te lavou dos seus pecados ou aos seguidores de Judas que traiu por míseras poucas moedas? Tome uma atitude, irmãos. Tome uma atitude. Abra os seus olhos para a cruz de Cristo. Porque a cruz é lâmpada. A cruz é luz para os seus caminhos, para a sua vida, para a sua salvação. Lembre-se disso. A vocês do YouTube, por favor, se inscrevam no canal. A vocês das lives, irmão, eu gostei da pregação. É só você ir no YouTube que está salva no YouTube. E o YouTube é Semeando Unção. Saia da mão dos homens, venha para Deus. Saia das mãos de Satanás, venha para Deus. Saia de suas próprias vontades, venha para a cruz de Cristo. E Ele cumprirá aquilo que Ele disse: aquele que vinha a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, pois entrarás e sairás e achará pastagem. Sou missionário M. Barbosa, da Igreja Apostólica Semeando Unção. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, queridos irmãos. Um beijo a todos.